Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o nosso assunto vai ser RPG. Vamos seguir aqui a nossa jornada explorando Um Anel RPG, baseado aí na obra do Tolkien, né, Senhor dos Anéis e tudo mais, que a gente está destrinchando aqui capítulo a capítulo, separando tudo que for mais importante, mais interessante, para vocês terem uma ideia geral de como é que funciona aqui o jogo e o cenário, beleza? Se você está chegando agora, não tem problema, tem a nossa playlist exclusiva aqui do Um Anel RPG, que concentra todos os nossos vídeos sobre o tema, para você não ficar de fora e poder seguir viagem junto com a gente sem problemas. Quem tá ligado no movimento e tá acompanhando a série com regularidade, sabe que hoje a gente vai começar um capítulo novo. Vamos entrar aqui no capítulo 8, dedicado ao historiador, né? Também conhecido como narrador, mestre, enfim, olha aí, ilustração bacana. É um capítulo bastante extenso, então vou fracionar o conteúdo em vários vídeos pra gente poder abordar tudo com calma, né? Destrinchar o que for realmente interessante, importante a gente comentar aqui, beleza? Então olha só, pra gente começar a nossa conversa aqui, esse capítulo vai começar com uma sessão chamada Conduzindo o Jogo. Aqui é uma sessão, eu diria, bem didática até, para quem nunca jogou RPG. Eu acho que eu comentei isso no início da nossa série, nos primeiros vídeos e tudo mais. O livro, em determinados momentos, ele dá umas pequenas aulas, vamos dizer assim. Se você nunca jogou RPG, ele te entrega aquele conteúdo ali bem mastigadinho, bem destrinchado, para você entender a lógica da coisa, se você não está acostumado a jogar RPG. E eu acho isso bem interessante, especialmente porque a gente está falando aqui de um livro baseado, né, na obra do Tolkien, do Senhor dos Anéis, que tem muitos fãs que talvez não necessariamente joguem RPG. Né? Então ele pode servir como uma porta de entrada, então eu acho interessante que o livro tenha sido pensado dessa maneira. E essa primeira parte aqui do capítulo, essa sessão do Conduzindo o Jogo, é justamente isso. É uma sessão extremamente didática para quem vai narrar e nunca narrou, para quem vai narrar e nunca jogou RPG. Né? Então, só passando rápido aqui, ele vai te mostrar como é que você vai lidar com as cenas, né? O que é uma cena, como é que você vai apresentar a cena, descrever as consequências das ações para os jogadores, como é que você vai avançando no jogo. Fala até de, olha, edições de cena, por exemplo. Que nem tudo você precisa mostrar, que você pode, né, cortar umas coisas ali, focar nas partes mais importantes. Ou seja, realmente é um esqueleto que te dá as diretrizes iniciais para narrar uma história de RPG, mesmo que você nunca tenha narrado. Seguindo adiante aqui no capítulo, a próxima sessão é o historiador da Terra-média, né? O historiador, só lembrando, é o narrador, é o mestre, né? E aqui nessa parte, o livro vai destacar o que ele chama de 3 qualidades básicas que todo narrador deveria ter. Eu colocaria, após a leitura aqui dessa sessão, qualidades/funções, né? A gente vai comentar um pouquinho cada uma delas, mas só para dar aquela primeira passada. O que o livro destaca aqui como sendo qualidades do narrador, né? Ou funções, como eu estou chamando aqui. A função de diretor, a função de árbitro e a função de narrador. Então a gente vai passar um pouquinho por cada uma delas e aí depois vocês vão dizendo, né, que vocês concordam ou não, já se manifestem aí nos comentários, né, o que vocês acham desses destaques aqui que o livro fez, beleza? O primeiro ponto que o livro vai destacar aqui é o historiador como diretor, olha só. E aqui ele faz aquela já famosa comparação, né, entre um narrador de RPG e um diretor de cinema ou de teatro. Ou seja, a função do narrador nesse quesito é justamente montar as cenas, apresentar o mundo para os jogadores, né, e dar a deixa para que os personagens dos jogadores entrem em cena e dominem o palco ali, que é a história que vocês estão construindo em conjunto. Então, basicamente, essa é a função, né, do narrador enquanto diretor, e a qualidade que o livro destaca aqui em relação a isso é o que ele chama de consistência, ou seja, a sua narrativa ela tem que ser coesa, você tem que sempre apresentar o mundo da melhor maneira possível para que todo mundo compreenda, né, as nuances ali, ou a cena, ou tudo que está acontecendo ali em volta. Claro, sempre vai existir uma dúvida aqui e ali, mas se você faz uma apresentação geral daquela cena, especificamente falando, né, de uma forma bastante vívida, né, bastante rica, com certeza você vai diminuir a quantidade de dúvidas que vão restar na cabeça dos seus jogadores, né, depois que você terminar a sua descrição. Então, basicamente isso. A função do narrador enquanto diretor é montar todo o palco e jogar a luz sobre os personagens dos jogadores para que eles possam brilhar e conduzir a história por rumos imprevisíveis. Essa é uma boa partida de RPG. O segundo ponto de destaque aqui é o historiador como árbitro, olha só, aqui no finalzinho. Que é também aquela parte de aplicação de regras, né, e condução do jogo no sentido específico das regras, das mecânicas. Então, o que o livro vai trazer aqui de interessante? Claro, talvez esse seja um conselho que apareça em todos os manuais de RPG, que o mestre tem que fazer a aplicação justa e imparcial das regras. Mas tem um detalhe aqui que me chamou a atenção, que é quando ele destaca a qualidade aqui referente a esse ponto, que ele chama de justiça. Olha só, claro, também faz parte do RPG você adaptar as regras, você criar as famosas regras da casa e tudo mais. Só que isso tudo deve ser acordado com os jogadores.
jogadores. Qual é o detalhe que o livro chama a atenção? Se você, enquanto narrador, faz uma aplicação surpresa das regras, ou uma aplicação injusta, ou algo que não foi combinado, né, com os jogadores, ocorre-se o risco de você quebrar bastante a imersão dos personagens, dos jogadores nos personagens, justamente porque você chamou atenção para as regras. As regras, e aqui no caso do Um Anel RPG, elas são bastante simples na sua grande maioria, justamente para tentar agilizar o jogo e deixá-lo mais imersivo possível. Ou seja, trocando em miúdos, as regras não devem chamar a atenção. Então toda vez que na sua condução enquanto narrador você acaba, por um motivo ou outro, chamando a atenção em demasia para as regras, você acaba quebrando essa questão da imersão, e se você subverte as regras de uma maneira que não foi combinada com os jogadores, ou de uma maneira que é frontalmente estranha ou prejudicial para eles, aí você está agindo fora dos parâmetros da justiça que se espera de um narrador. Justiça aqui, né, entre aspas, num sentido mais amplo. E para a gente fechar essa sessão aqui, o livro destaca o historiador como narrador. Aqui, no caso, mais na condução, não do jogo como regras, não na condução do jogo em termos de apresentar o mundo, mas na condução do jogo em termos de história. Né? Qual é o inimigo que eles vão enfrentar? Quais são os obstáculos que eles vão ter que superar? Quais são as intrigas? Quais são os NPCs marcantes que eles vão encontrar? É esse tipo de coisa. E o conselho que o livro dá aqui é justamente para você, historiador, você, narrador, não preparar demais. Todo mundo quer contar uma história bacana, todo mundo quer contar uma história rica em detalhes, a gente fala muito disso aqui, mas mais em relação à descrição do mundo. Em relação à história e às tramas em si, o ideal é que você tenha um esqueleto básico, você não prepare demais, tá? Por quê? Porque os jogadores, os personagens dos jogadores, eles são os protagonistas, e as ações que eles desempenham no jogo precisam ter um impacto na história. Né? Se os jogadores percebem que nada do que eles fazem ali, nenhuma das situações que eles criam, tem um desdobramento ou vai afetar de uma maneira significativa a história ou a sessão que seja, né, aí eles acabam perdendo meio que o interesse. Então faz parte da sua função enquanto narrador deixá-los sempre afoitos por mais, né, e querendo jogar mais e querendo conhecer mais desse mundo. Para isso, você tem que ter uma capacidade, que é o que o livro destaca aqui, né, como qualidade, que é a adaptabilidade. Como eu falei, você vai chegar com um esqueleto de história que você vai moldando e enxertando com os detalhes que os próprios jogadores, que os próprios personagens vão te oferecendo. E assim, vocês em conjunto, né, narradores e jogadores, vão construindo uma história que vai ser muito mais imersiva, muito mais participativa e muito mais divertida para todo mundo. Avançando, e para a gente já chegar no conteúdo final desse primeiro vídeo aqui sobre o capítulo do historiador, o livro destaca uma seção aqui que vai falar, olha, o cânone e o historiador. Bem interessante a discussão que eles trazem aqui, porque assim, à primeira vista, pode ser, algumas pessoas, melhor dizendo, podem achar difícil jogar no universo aqui do Senhor dos Anéis, do mundo do Tolkien, na Terra-média, justamente porque já existe uma história grandiosa contada nesse cenário. E aí, como é que o seu personagem vai se relacionar com isso? Ele vai participar? Ele vai ser um dos personagens principais da história? Ele vai interferir com o cânone de alguma maneira? O cânone não existe? Como é que é? Existe um cânone fechado e consistente para o Senhor dos Anéis? Em caso positivo, você pode quebrar esse cânone? Não pode quebrar esse cânone? Essa que é a discussão, basicamente, que essa seção do livro traz. E ele traz alguns pontos bastante interessantes que eu acho que vale a pena a gente abordar com certo nível de detalhe. Então, ele vai separar aqui 4 pontos principais nessa discussão de cânone ou não cânone. Vamos lá, o livro já começa com uma afirmação talvez um pouco polêmica, dizendo que não existe um cânone estabelecido de Tolkien. Antes que vocês saiam do vídeo, comecem a me xingar aí, tá? Calma, segura aí, vamos analisar um pouquinho essa afirmação e as informações que o livro traz aqui, porque eu acho que tem coisas bastante interessantes para a gente refletir a respeito disso. Partindo dessa afirmação de que não existe um cânone estabelecido por Tolkien, a primeira seção que o livro vai trazer aqui, olha, é um narrador não confiável. E calma, não joga pedra, não é o Tolkien que é um narrador não confiável, mas preste atenção no raciocínio que ele faz aqui. O Hobbit, por exemplo, é escrito pelo Bilbo, tá? Isso aí, ponto pacífico. Então o que acontece? Um narrador não confiável quer dizer o seguinte, aquela história foi contada através do olhar de alguém, através do olhar de um personagem, no caso aqui do Hobbit, o Bilbo. Ou seja, com todos os vieses, com todas as falhas de percepção, com todos os esquecimentos, com todas as questões de memória que podem afetar ali como você conta uma história ou não. Então isso é interessante para você, de repente, pensar que nem tudo que está escrito nos livros é exatamente daquele jeitinho que apareceu lá. Isso aí é uma primeira discussão. E um exemplo que ele dá a respeito disso, que para mim pelo menos faz bastante sentido, é a diferença de postura, de atitude, de uma maneira geral, de como a gente vê os anões no Hobbit e o Gimli no Senhor dos Anéis, por exemplo.
né? No Hobbit, os anões são mais aquele negócio mais engraçado, mais patuscado, tá? Especialmente se você estiver prestando atenção só no livro, né? Esquecer um pouquinho o filme. Então, a postura que eles têm no Hobbit é uma, e a postura do Gimli no Senhor dos Anéis é completamente diferente. Ah, mas é outro personagem, passou muito tempo. Beleza, mas a gente tem a tendência, né, de querer imaginar culturas de uma maneira uniforme. Então, a cultura dos anões, a cultura dos elfos e tal. Então, partindo desse ponto, é muito díspare, né, a forma como os anões são apresentados no Hobbit e como o Gimli é apresentado no Senhor dos Anéis. E até outras coisas que eles falam em relação aos anões do passado, às lendas e tudo mais. Então, essa é o primeiro ponto em relação a um narrador não confiável. Outro ponto que o livro vai destacar aqui é preencher as lacunas. Ou seja, Tolkien, muito embora tenha criado uma história gigantesca e grandiosa, ele não falou tudo de todos os lugares da Terra-média. Isso aí é óbvio, né? A gente vê lá, é só aquela linhazinha, toda a Irmandade do Anel, toda a demanda, toda a quest lá do Frodo e tudo mais, tem uma linhazinha lá que foi a viagem que eles fizeram, a jornada, que a gente até comentou aqui em vídeos anteriores, né? Aquilo tudo ali é jornada. E o que acontece no resto do mundo? E o que acontecia no resto da Terra-média, em paralelo com toda essa questão, com toda essa viagem, né, da comitiva do Frodo e etc e tal. Ou seja, as suas aventuras, elas podem se passar em qualquer outro ponto da Terra-média que não tenha nenhuma relação direta com a jornada, né, do Frodo, com a jornada do Anel. E os seus personagens podem passar a vida inteira e nem saber que aquilo aconteceu, ou saber só no final ali, quando a montanha explode e tudo mais. O que eu quero dizer é o seguinte, existe muita área para ser explorada, para os seus personagens viverem as aventuras deles de uma forma completa e grandiosa também, sem necessariamente ter que cruzar ali o caminho da comitiva do Frodo. Continuando aqui, o livro vai trazer um outro trechinho falando assim, é tudo sobre os personagens. Aqui eu vou ler um parágrafo para vocês, olha só. Outra visão interessante sobre o cânone vem do próprio autor. Embora certamente muito protetor com suas criações em geral, Tolkien enfatizou várias vezes o que era mais caro a ele eram a integridade dos seus personagens e suas motivações, mais do que a preservação de suas tramas ou outros elementos. Ou seja, o próprio Tolkien, de alguma maneira, autorizou aqui, entre aspas, que se fizessem alterações nos personagens, sejam elas cosméticas, de aparência, seja lá o que for, respeitando essas questões que ele destacou aqui. Ou seja, se o próprio autor já deixou aberta essa possibilidade, por que você vai ficar se agarrando ali eternamente a cada linha que está escrita no livro? E se por acaso você se agarre a isso, tem mais uma questão interessante para a gente discutir, que é o último ponto dessa sessão. Por fim, para a gente encerrar, e é justamente esse o título, né, da sessão, e por fim, eu vou ler um trechinho para vocês. Olha só. Hoje em dia, a maior parte das publicações relacionadas à Terra-média de Tolkien dão a impressão de um corpus imutável e consistente. Mas, quando o autor estava vivo, ele estava constantemente reescrevendo e reorganizando seu próprio material, até mesmo fazendo mudanças significativas para serem inseridas em novas edições revisadas de seus livros. Algumas dessas mudanças corrigiam inconsistências, mas, na maioria das vezes, foram introduzidas para acomodar mudanças de enredo e desenvolvimentos posteriores. Ou seja, trocando em miúdos aqui, o Tolkien é uma espécie de George Lucas ali, que vira e mexe, muda alguma coisa na obra, mudava, né, enquanto estava vivo ainda. Ou seja, o que ele escreveu não é imutável, porque ele mesmo vivia remexendo. Ele pode porque ele é o autor. Beleza, mas olha só, você não vai publicar nenhum livro do Senhor dos Anéis, em tese. Você vai só fazer um jogo de RPG, você vai só se divertir com seus amigos. Então, o que eu entendo dessa sessão toda, como um geral, é assim, não se intimide pelo material original. Crie suas histórias de maneira interessante, respeitando a essência e os pontos básicos, basilares ali da Terra-média, tá? E divirta-se. O objetivo principal é esse. Porque se você for ter que estudar cada detalhe de cada obra do Tolkien antes de você montar a sua mega campanha épica de um Anel RPG, sinto muito, mas você não vai conseguir sair do papel. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente encerra o primeiro vídeo. Ainda tem muito material nesse capítulo do historiador. Então, se você quiser continuar na jornada com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike, seus comentários para a gente continuar trocando ideia, beleza? E a gente se encontra na próxima resenha.